que eu estou para ministrar essa palavra e algo vem no meu coração, eu falo, não, agora não dá, e eu fico esperando o momento do Espírito falar comigo, mas eu creio que hoje algo o Espírito vai falar com você, e algo importantíssimo. Fala, eu não tenho visão natural, eu tenho visão extraordinária, sobrenatural, porque a obra que tem na minha vida é sobrenatural. Jesus fez algo sobrenatural, não é natural. Irmãos, alguém que morre e ressuscita ao terceiro dia e me leva com ele, ressurrecto com Deus, é sobrenatural. Quantos estão juntos? Amém? Então vamos ler lá 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Paulo, ele está quase fechando ministerialmente, ele está quase terminando algo que ele tem para falar, e ele amou muito o povo de Corinto, amou. Ele lidou com muitas circunstâncias, mas aqui ele fala algo muito importante da parte de Deus, amém? Paulo é alguém usado por algo extremamente necessário. Por exemplo, ele e Silas presos num calabouço. Alguém sabe o que é calabouço? Era o mais baixo de toda a prisão, era o lugar onde ele ficava lá no fundo, quer dizer, quem tinham outros prisioneiros em cima, e eles não tinham casa de banho. Imagina, ele ficava no calabouço, no lugar mais baixo, ele foi chicoteado, foi completamente açoitado, aquelas marcas do corpo dele estavam ali, aquilo ali foi colocado sobre ele, e ele foi jogado no calabouço. Mesmo no calabouço, ele começou a louvar e a bendizer ao Senhor. Eles começaram a cantar ao Senhor, as cadeias foram todas destruídas. Naquele momento, teve ali o carcereiro e falou assim, olha, vocês vão fugir? Ele falou, não, calma que estamos todos aqui. Ninguém fugiu, porque ia dar problema para o carcereiro que estava ali. O carcereiro, percebendo, ele fala para o carcereiro, olha, a partir de hoje, você vai acreditar em Jesus, e você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Ali sai uma promessa por causa da fé de Paulo e Silas, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a açoites, eles acreditaram, eles declararam, eles chamaram existência, eles declararam, eles cantaram, e com cântico, algo foi liberado. Uma promessa é liberada, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos diante do Senhor. Então é uma promessa. Então eu não sei qual a circunstância que você está vivendo, não sei, mas Deus tem promessas para você, glória a Deus, aleluia, amém? Vamos ler o trecho aqui, para nós entendermos, e nós vamos colocando conforme a nossa necessidade, a gente vai passando até o verso 19, amém? Amém, irmãos? Vamos lá. 2 Coríntios 5,16, ele diz o seguinte, olha lá, 5,15, e ele morreu por todos, fala, ele morreu por todos, por quem crê e por quem não crê, ele morreu por toda a humanidade, por todos, para que os que vivem, quem está vivendo hoje, quem está vivo aqui? Amém? Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Então minha vida não é para mim mesmo, não é em prol de mim, não é em prol das minhas coisas. A minha vida agora é em prol daquele que morreu e ressuscitou. Então eu fui batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Então eu vivo em prol de Cristo, eu vivo em prol, o meu trabalho é em prol de Cristo, a minha família é em prol de Cristo, o meu casamento é em prol de Jesus. Tudo que eu tenho é em prol de Cristo. Ele está dizendo, Paulo, nessas circunstâncias ele está declarando, e ele diz ainda, olha o 16 que é importante nós entrarmos aqui, assim que nós, daqui por diante, de agora por diante, a partir do meu novo nascimento, a partir da minha vida nova em Cristo, a partir de eu estar ressurrecto com Cristo, olha o que ele está dizendo, a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, fala a ninguém. A ninguém. A ninguém conhecemos segundo a carne. Olha o que ele está dizendo. Presta atenção, olha o que ele diz. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ele está dizendo, olha, eu conheci Cristo segundo a carne.
O que era? Ele veio, ele era judeu, ele era filho de carpinteiro, ele era assim, assado, ele era daquele jeito, ele tinha um temperamento, é dessa forma. Se alguém conhecer Cristo segundo a carne, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui? Olha o que ele fala: já agora não conhecemos desse modo. Então o Cristo que nós conhecemos é o Cristo ressurrecto, é aquele que João viu na ilha de Patmos, um dia de um culto de domingo sozinho. Jesus aparece para ele por trás, e os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Ele é alguém glorificado. Então nós precisamos entender que a partir do novo nascimento, eu já não vejo e não consigo ver as coisas segundo a carne, amém? Então a nossa tendência é enxergar as pessoas como elas são, sem levar em conta aquilo que Jesus já fez por elas na cruz do Calvário. Então nós temos a tendência de enxergar todo mundo na carnalidade. Quantos estão aqui comigo? Fala, o Senhor está comigo, eu nasci de novo. Então Paulo está dizendo algo para mim e para você: nós não temos que conhecer ninguém segundo a carne. O que significa isso, pastor? Alguns conhecem apenas Jesus histórico. Que Jesus histórico? Se você falar para aí, o meu filho foi ministrado na escola que Jesus é uma lenda. Foi ministrado, Jesus é uma lenda. Não, Jesus é uma lenda. Ele passou por aqui realmente. Se você falar com um judeu, ele é um profeta, ele foi um profeta maior. Se você falar com um TJ, um testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Não é Deus. Você fala, Jesus é Deus, não é, ele não é Deus não, esse negócio está estranho. Se você entrar com algumas pessoas, eles vão entrando nisso. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Mas você precisa conhecer Jesus agora, não só histórico, você tem que conhecer Ele como Filho de Deus. Fala, eu conheço Jesus como Filho de Deus. É pelo Espírito que isso acontece, não é você que consegue fazer isso. O Espírito que está em nós vê isso. Mas não devemos conhecer nem mesmo a nós mesmos segundo a carne, mas também não devemos conhecer os próximos segundo a carne, e nem mesmo aqueles que estão no mundo. Eu vou entrar nisso agora. Quantos estão junto comigo? Então, quando nós olhamos a realidade da nossa carne, nós ficamos deprimidos. Alguém já ficou deprimido quando você olha para você? Sim ou não? Aí você canta aquela música, você já cantou? Eu sou pobre peregrino, cansado de longa jornada. Alguém já cantou isso? Porque alguém já fez você olhar para a sua carne. E aí, presta atenção, alguém já aconteceu em casa isso? Alguém já teve isso? Alguém não teve? Alguém já te lembrou quem você era? Você nunca muda. Você é assim, assim, assado. Alguém já teve isso? Isso dá até discussão em casa. Alguém já teve discussão em casa por conta disso? Sempre assim, você nunca muda. E aí você não consegue mudar. Não tem mudança. Por que não tem mudança? Porque você está olhando para você mesmo segundo a carne. Então quem é você? Pergunta para quem está dizendo, quem é você? Vê o que ele vai responder para você. Presta atenção. Toda vez que você tem uma introspecção, isso é muito perigoso para você. Porque a introspecção, ela vai levar você à depressão. Porque você vai ver que não tem nada de bom em você. E você vai perceber que não é bom, mas tem gente que também, tem outra coisa também. Tem aqueles que ficam com autopiedade. Aí ela vai ver outra pessoa, quem tem autopiedade, às vezes fica assim, ai, tão coitadinho. Outro dia uma irmã que ela queria falou assim, ai, nem que se eu tiver um tapetezinho para ir para o céu. Que tapetezinho? Jesus está preparando uma casa fantástica para ela quer um tapetezinho para o céu. Fala, meu Deus do céu, as pessoas se veem de uma forma assim, ai, se eu tiver um tapetinho no céu. Que tapetinho, irmãs? Deus tem uma casa, Deus está preparando um lugar para você. Deus é um Deus grandioso, onde as ruas são ouro. Quantos estão junto comigo? Então nós precisamos treinar. Fala, eu vou treinar hoje. Fala, eu vou começar um treinamento hoje. Na minha casa, na minha família, eu vou começar um treinamento hoje com os meus filhos.
Amém? Você se compromete comigo a gente começar um treinamento hoje? Nessa nação, vou começar um treinamento. Desafio você a começar um treinamento agora. Da forma como você vê a nação, da forma como você vê sua família, da forma como você vê tudo. Porque ou você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, ou você ainda está na carnalidade. Eu creio que você não está na segunda parte, não. Amém? Então não devemos nos ver segundo a carne. Eu sei de todos os seus defeitos, e quem convive com você sabe de todos os seus defeitos, sim ou não? Olha o que Paulo diz: assim que nós, daqui por diante é quando? Quando é daqui por diante? O dia que você nasceu de novo, você não lembra? Que dia que você foi batizado? Fala a data, não lembra não. Está aqui a data, fala aí, tem uma tatuou lá, que dia que é? 7 de março de 27 de março de 2011. Então eu perguntei para a pessoa certa. A partir de agora por diante, não se veja segundo a carne. Ah, mas pastor, você não viu? Mas a partir da data do seu novo nascimento, você nasceu de novo, onde você mostrou e testemunhou, você não pode se ver coisa. Todo mundo está vendo que dia que é? Tem gente falando, eu lembro agora do meu batismo, eu lembro do dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceitei 10 vezes, irmãos, porque eu não tinha o conhecimento. É verdade, eu não tinha revelação, novinho, 17 anos, pecados de jovens, lembra isso aqui? Eu chegava toda vez condenado, culpado e acusado no final do culto, fazia um apelo para mim, eu estava lá na frente chorando, e queria Deus, mas deixa eu dizer para você, até que eu entendi, percebi, e fomos em frente. Os irmãos entendem isso ou não? Ele diz, de agora por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ele diz a partir do seguinte, Paulo diz que precisamos contemplar o Senhor como por um espelho. Porque o espelho, esse aqui é o espelho. Jesus disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu tenho esse papel, ok? Esse papel agora ele vai estar em mim. Vou colocar ele aqui dentro. A partir de agora ele está em. Isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que ele está em, para onde eu for, esse papel vai. Então, por exemplo, se eu levar a minha Bíblia lá para o Brasil, o papel que está em Cristo ele vai junto. Os irmãos estão perceber isso? Se eu levar a minha Bíblia para qualquer outro lugar, esse papel ele vai junto, porque ele está em. A Bíblia diz que até amalgamado. Amalgamado é o seguinte, alguém que está colado de um jeito. Tem algum dentista aqui? Não. Então o dentista fala, amalgamado é o seguinte, era limalha de prata com mercúrio. Limalha de prata com um mercúrio. Limalha de prata com mercúrio, lembra que, não sei se na sua época, tinha um misturador? Que colocava lá e mexia, depois vinha lá, ficava apertando aquilo dentro do seu coisa. Aí fala, hoje descobriram que é cancerígeno, tem que trocar. Se aquelas obturações pretas que você tem, aquelas escuras, né? Então você vai perceber que você está amalgamado, você está junto. Alguém já fez um bolo aqui? Dá para tirar o ovo depois que você faz o bolo? Dá para tirar a farinha depois que você faz? Não dá. Então você está em Cristo, agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amém? Então preste atenção, a Bíblia diz para eu e você vermos como um espelho. Abre lá em 2 Coríntios 3,18. O espelho está aqui, mas o espelho ele tem que ser contemplado. Se eu não contemplo, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho espelho em casa. Você já viu aquelas pessoas? Essa pessoa acha que não deve ter espelho em casa. Mas tem gente que não está nem aí com os outros. Você já viu isso? Então presta atenção, eu tenho um espelho em casa. O meu espelho da Bíblia é a palavra. Eu preciso olhar para a palavra, eu preciso olhar para ela, para eu ver Jesus e para eu não me ver segundo a carne. Olha o que ele diz, e todos nós com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado aqui, irmãos? Não tem mais véu, não tem mais lei. Os irmãos estão entendendo? A lei é Jesus, a lei é Cristo. O rosto desvendado era na época de Moisés. Moisés tinha o rosto vendado, ele tinha uma venda porque foi desvanecendo a glória e aquilo foi derrubando. Então ele cobriu o rosto para ninguém ver que ele estava mudando, que algo estava acontecendo. Porque enquanto a lei tinha perdido a força por causa de Cristo,
ele estava perdendo aquele semblante que estava brilhando. Depois os irmãos leem isso. E ele fala: com o rosto desvendado agora em Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Qual que é a maior glória do Senhor que nós cantamos aqui? A Ele a glória, é Jesus. Jesus e a sua palavra é a maior glória que nós temos. Os irmãos estão junto comigo? Então somos transformados. Então a transformação vem de glória em glória, de palavra em palavra. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou sendo transformado. Eu vou olhando Cristo, eu vou sendo transformado. Eu vou olhando para a palavra, eu vou sendo transformado. Eu não leio a Bíblia para ser transformado, mas olhando Jesus, eu sou completamente transformado. Amém, irmãos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Quem que faz isso? Pelo Senhor, o Espírito. Então aconteceu isso há muitos anos atrás, numa aldeia manauara. Aleluia. Tinha lá uma miúda linda, e todo mundo falava: nossa, que miúda linda. E ela cresceu ouvindo que ela era muito linda, muito linda. Mas aí apareceram 3 amigas da onça. Vocês já viram amigas da onça? E apareceram perto dela e começaram a falar com ela. E falaram: quem disse para você que você é tão bonita assim? Quem disse para você que você é tão bela? Ela falou: não, já me falaram desde pequeno, estão me dizendo, desde que eu nasci, tem alguém dizendo que eu sou muito bonita. E a mãe dela falando, e o pai reafirmando, falando: você é tão bonita. E reafirmando. Aí, presta atenção, ela ia lá para um lugar, que era lá no lago. E naquele lago, vocês sabem que se não tiver nenhum tipo de movimentação da água, virou um espelho. E ali ela ficava: como eu sou bonita. E aí ela voltava, mas ela um dia com as amigas, ela se distraiu. Ela parou de ir para o lago. Ela parou de olhar para o espelho, ela parou de olhar aquilo. E as amigas falaram: está vendo, você não é tão bonita assim não. Você é feiosa, ô feiosa. Você é tão feiosa. Ai, que feia que você é. Ai, que feia que você tem. E ela começou a acreditar que ela era feia. Ela começou a ficar deprimida. E a mãe falou: o que está acontecendo com você, minha filha? Ela falou: não, é porque estão dizendo que eu sou feia. A mãe dela pegou ela, levou para o lago novamente. E quando ela chegou lá no lago, falou: olha para você. Olha como Deus te fez bonita. E ela começou a retomar a autoestima. Ela começou a entender: é o que Deus faz com você. Cuidado com o mundo, com pessoas que te cercam, dizendo para você que a coisa feia. O Senhor te fez alguém bonito. Não há ninguém que o Senhor faça feio, irmãos. Deixa eu dizer para você: pastor, como é que é isso? Nós entendemos que o Senhor nos fez a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Então Tiago, ele diz que feliz é aquele que não se esquece como é a sua aparência. O que é isso, pastor? Eu preciso ler a Bíblia e praticá-la. Eu preciso ler e tomar a Bíblia como uma prática da minha vida. A palavra é liberada, eu preciso praticá-la. A prática é o espelho que vai me levando de glória em glória em Cristo Jesus. Amém? Eventualmente nós passamos a acreditar que algo que é constantemente repetido, ele é verdade. Muitas vezes acontece conosco. Às vezes o diabo fala para você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você cai em depressão, achando que você é desse jeito, e você não é. Às vezes as pessoas à sua volta que te amam, às vezes elas não entendem, não veem você, e aí nós vamos entrar nesse segundo ponto, como aquilo que Jesus está vendo, e aí elas ficam falando para você, que você é feioso. Não é, o Senhor está com você. Quantos aqui entendem isso? O Senhor está junto com você, o Senhor não desistiu de você, o Senhor não desiste de nós. Isso tudo é pela fé. Abre lá em 1 João 4,17, olha que é importante esse texto. Importante se os irmãos apontarem os textos, por favor. Olha o que ele diz: nisto é em nós aperfeiçoados o amor. Então o amor está sendo aperfeiçoado. Eu não sou do jeito que você acha que eu deveria ser, mas o amor está sendo aperfeiçoado na minha vida. Os irmãos estão junto comigo ou não? Eu estou sendo remodelado para Cristo. Vocês já viram algumas lojas sendo fechadas para remodelação? Sim ou não? Para se apresentar depois como algo importante. Você precisa ter fé nisso.
Você precisa acreditar, porque nós estamos indo para um dia do juízo. Eu preciso manter o quê? A confiança, a fé. Eu preciso manter confiança e fé no meio de um mundo conturbado e tribulado, que Deus mudou minha vida, que Deus está comigo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o Senhor está me chamando. Ele começou uma boa e excelente obra. Ele está dizendo, se Jesus já não me vê como carnal, por que eu vou me ver na carne? Os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer? E ele está dizendo, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Eu sou igual a Jesus, mesmo que não pareça em alguns momentos eu fale, Deus está comigo. Os irmãos estão juntos aqui, amém, irmãos? A realidade mais impressionante é que nós já somos como Jesus nesse mundo. Olha que a forma natural e carnal, nós não podemos ver esta realidade. Pastor, o irmão é carnal, é verdade, o irmão faz isso, é fato todas essas coisas, mas ele nasceu de novo, e pelo novo nascimento, é que as coisas são restauradas. Quantos estão comigo, irmãos? Você precisa mudar a forma de ver, você precisa mudar a forma de se ver, isso é extremamente importante. Eu hoje orando pelo Senhor, ontem e hoje, eu estava orando muito intensamente, para o Senhor transformar a minha alma. Às vezes minha alma, eu percebo minha alma gritando por coisas, vendo coisas que não deveria ver, vendo situações que eu não deveria estar. Eu falei, Senhor, muda a minha alma, antes de mudar as pessoas que estão à minha volta, porque eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, eu vou parar de fazer as coisas, de ver as pessoas como carnais, eu vou parar de criticar, eu vou parar de dizer mal. Os irmãos estão juntos? Eu vou odiar fofoca, eu vou odiar esses grupos de coisas, de críticas, esses grupos de haters. Tem haters na vida natural aí, está cheio de haters. Às vezes você está cercado de haters, que eles querem te colocar, eles querem te colocar para baixo, eles querem te depreciar. E Jesus está dizendo para você, não se olhe como carnal, deixa ver como eu estou te olhando, olha para o espelho. Cuidado com essas amigas da onça, os irmãos estão entendendo? Cuidado com aqueles que estão declarando coisas contrárias, cuidado com aqueles que estão com você. Irmãos, às vezes são pessoas que te amam, é verdade, mas às vezes você está tão carnal, que às vezes está colocando aquilo, mas você não é isso, você nasceu de novo, você é nova criatura. Eu estou dizendo para você que isso é extremamente importante, para nós continuarmos, senão você vai desistir de você vai parar, e você quer mudar primeiro para vir para o culto. Já viu muita gente chegando, espera, deixa eu mudar um pouquinho, deixa eu dar uma aperfeiçoada na minha vida, depois eu vou para o culto. Vem do jeito que você está, vem do jeito que você está. Jesus fala, vem do jeito que você está. Mas eu nunca mudo. Não é você que se muda, é o Senhor quem te muda. A Bíblia diz que é contemplando por um espelho, é você olhando para Ele, de glória em glória. É o Senhor quem te muda, é o Senhor que nos muda, irmãos. É pelo novo nascimento, é pelo aquilo que o Senhor fez. Se é pelo que você faz, a glória é sua, mas se é pelo que Ele fez, a glória é dele. Quantos entendem isso? Fala glória a Deus. Então o alvo do maligno é impedirmos de ver essa realidade. A realidade é, você nasceu de novo. Fala que a realidade é, eu sou de Cristo, Ele pagou o preço, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu ressuscitei com Ele, é por isso que eu fui batizado. Os irmãos estão entendendo isso? Senão você não vai entender seu batismo, você vai ficar rodando em volta de você mesmo, rodando em torno de você mesmo, querendo que tudo seja do seu jeito e da sua forma, e não dá, e não é. Você nasceu de novo, eu sou nova criação, as coisas velhas já foram embora, eu estou em Cristo, eu estou inserido, mas realmente eu preciso de mudança, realmente eu tenho carnalidades, você também, mas eu quero começar a olhar o espelho, fala glória a Deus, aleluia. Quantos percebem? Irmãos, há uma presença do Senhor. Eu quero e creio que o Senhor quer mudar você da forma de olhar, porque senão isso vai facilitar muito a tua vida, naquilo que você está vivendo, teu casamento, seus filhos, naquilo que o Senhor tem introduzido nessa nação. Isso vai mudar os seus olhos. Eu tenho que me ver não como carnal, e começa por você. Os irmãos entendem ou não? Você sabe o que o Espírito está falando com você. O Espírito chama você para orar, o diabo nunca vai fazer isso. Para tudo, vai orar. Para tudo, tem um monte de afazeres. Eu lembro do hospital, às vezes em situações, eu parava tudo e ia para dentro da casa de banho. Eu não tinha tempo,
Mas ir para casa de banho 5 minutos na presença do Senhor é tudo. 5 minutos na presença dele faz toda a diferença para quem nasceu de novo, para quem é nascido de Cristo. 5 minutos na presença dele, 1 minuto, uma palavra muda tudo. Não é assim que funciona? Basta uma palavra e tudo vai ser transformado. Só em Cristo eu preciso ter fé nisso, porque senão eu vou ter fé no que os outros estão falando à minha volta. Aí você vai ficar deprimido, porque falaram isso, porque disseram aquilo, porque disseram aquele outro. Realmente eu preciso ser transformado na minha alma, mas o Senhor é quem vai fazê-lo. O Senhor já está fazendo. Desde onde eu vim, o Senhor sabe de onde eu fui tirado, até onde eu estou chegando, foi Deus quem fez. Os irmãos percebem isso ou não? Amém, irmãos? Outra coisa, presta atenção, é pecado você ver os irmãos de maneira natural, de forma carnal. É pecado, irmãos, é pecado você começar a olhar para alguém de forma carnal. Você já fez isso? Só eu que fiz. É por isso que a minha alma precisa ser transformada. Você já viu ou não? Vamos ler o texto? 2 Coríntios 5,17. O que diz aí o texto? Estamos um pouquinho mais para baixo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas velhas já, eis que se fizeram novas. Vamos ler de novo? Vamos colocar, o Vitor vai me ajudar, ele está com um tablet novo aqui. Vem aqui, Vitor. Vem aqui, Vitor. Vai me ajudar. Então, aí chega aqui, vamos colocar, tem o líder dele. Vem aqui, líder dele. Você não, você que eu li, você vem aqui. Aí chega o Tiago, ele falou, mudou, mano. Ele já olhou daquele jeito lá. Eu falei, Jesus. Então aí chega o Tiago para mim. E ele chega da seguinte forma: pastor, não aguento mais o Vitor. Ele não muda. Vem falar comigo. Pastor, o que eu faço? Ele é carnal. Ele pode bater nele. Posso bater nele? Aí ele fala, eu vou dar uma correção nele, ele vai ver com quantos pau faz uma canoa. Aleluia. Ela tem outro que liderou também, fala assim, é assim que funciona. Eu já conheço ele. Aí começa a formar o quê? Um complô contra o Vitor. Aí eu tenho que chegar e falar assim, quem é esse Vitor que vocês estão falando? Esse Vitor que vocês estão falando eu não conheço. Eu falo para ele, esse Vitor que você está dizendo, eu não conheço ele não. Mas é fato que ele faz tudo? É fato, ele faz um monte de coisa, realmente. Mas esse Vitor, eu não conheço. Porque o que está dizendo é o seguinte, eu não posso conhecer o Vitor segundo a carne. Segundo a carne eu vou conhecer todos os defeitos, tudo que ele tem, tudo ele está de... Aí eu começo junto com ele e falo assim, é verdade, vamos lá, pega ele, chama ele para um discipulado aqui. Aí Cris, vem junto, vamos Cris, vem lá, só levanta aí Cris. Aí fala, Cris, vem junto, que você conhece mais ele, você vai me ajudar na carnalidade a arrebentar. Agora ele vai sair daqui com 2 quentes, 3 fervendo. Não é assim? Aí o Cris levanta e vem, vamos lá, vamos junto. Aí você chama um, chama outro, porque Paulo, o que é isso? Eu pego daí, aí eu falo assim, o que acontece quando nós começamos a falar de todos os defeitos? Quando eu começo a ver o Vitor agora, eu vejo na forma carnal, eu estou pecando. Perdão Deus, é verdade, é isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu vejo ele segundo a carne, é verdade, se eu vejo ele segundo a carne, não tem transformação, não há mais esperança. Não há mais nada que eu possa fazer, porque eu estou vendo segundo a carne. Eu estou me alinhando com ele. Eu falo para ele, Tiago, vamos ver o Vitor conforme a palavra? Vamos ver o Vitor conforme o novo nascimento? Ele nasceu de novo? Nasceu, pastor. Você batizou ele? Fala, batizei. Ele é cheio do Espírito? Cheio do Espírito. Ele é cheio da graça? Cheio da graça. Aí, presta atenção, a partir desse momento, eu não estou vendo ele mais segundo a carne, mas eu estou ajudando a colocar para ele. Aí, ele vem para mim para conversar. Como é que eu vou conversar com ele? Irmão, você é um carnalzão, hein, mano? O que você fez aquele negócio lá? Assim que eu vou falar para ele. O que eu estou fazendo com a identidade dele? Eu estou colocando mais para baixo. E eu não estou ativando a identidade que veio de Cristo. Como eu não ativo a identidade que veio de Cristo, eu não posso ver Cristo aparecer aqui nunca.
Aí quando ele vem e fala assim: ô Vitor, por que você fez isso, mano? Você é um homem cheio do Espírito, você nasceu de novo, Cristo está em você. Eu começo a puxar nele o quê? A obra de Cristo, a identidade de Cristo, não a minha. Não no que eu acho, no que eu penso e no que eu estou vendo. Ah, é verdade que eu estou vendo um monte de carnal? É verdade, mas eu tenho que ver o que Cristo está vendo. O que Cristo vê? Percebe quando você ora fica mais fácil? Os irmãos, você entende? Quando você ora fica mais fácil? Amém? Aleluia. Tem defeitos? Tem defeitos? Todos. Precisa ser mudado? Uau! Eu também. O problema é que é o seguinte: eu preciso só mostrar o espelho para ele. É que às vezes eu não mostro o espelho, eu quero fazer discipulado do meu jeito, da minha forma, do que eu acho. Deixa eu pegar a técnica do seguinte, vamos pegar a técnica de 80/20, vamos pegar não sei o que, vamos colocar não sei o que, vou pegar a técnica do coaching, aquela mais assim, rebuscada, 10 maneiras de você ser transformado, e 10 maneiras de você ser mudado. Aí ele vai: pastor, já fiz tudo que o senhor me falou para eu fazer. Eu falei: não consigo. Não que não funciona, tem coisas que são bênção, maneiras, formas de fazer, tem técnicas que nós aprendemos na faculdade, que são bênção, funcionam, mas deixa eu dizer para você, o que funciona é o novo nascimento, o que funciona é a partir da nova criatura, porque se for por mim, o negócio não funciona. Irmãos, arrancaram o relógio dali, onde foi parar o relógio? Roubaram o relógio. Está aí o relógio? Caiu, é? Acabou a pilha. 15 para meio-dia já? Meu Deus, 15 para meio-dia já. Mãos da glória. E aí, o que aconteceu? Algo foi transformador. Volta para cá. Algo foi transformador na vida dele. Então eu agora faço o seguinte: como é que está o Vitor? Ele fala assim: tá lá, vamos orar por ele? Vamos declarar a palavra? Vamos chamar a existência, a nova criação na vida dele? Vamos trazer ele para perto da vida da igreja? Isso é muito importante, porque ele vai começando a participar. Aí, presta atenção, vem a célula que está aí, toda a célula do Tiago aí, vem junto aqui. Ah, pastor, não quero vir. Não tem problema, se você não quiser vir, não tem problema. Aí ele fala para o seguinte, aleluia. Aí, tem a célula dele aqui, você não conhecia, está conhecendo. Porque às vezes o meu irmão tem curiosidade, isso acontece, irmão, no meio evangélico tem muita curiosidade. Acontece, não acontece? É só curiosidade, pastor. Eu falei, tá bom. Aí, você acha que tem alguém aqui que não é carnal? Quem que acha aqui para mim? Tem gente que é carnal, mas o Espírito está chamando ele para não ver como carnal. Aí ele vai com a Patrícia e vai conversando no carro. Já acontece isso, eles vão embora. Você viu o irmão? Você viu o outro? Você viu o que acontece? Você viu como é que é? Só que se eles tiverem discernimento, primeiro eles não falam na frente dos filhos dele, porque eles estão mostrando a carnalidade de cada um deles. O que você acha que vai chegar ali, quando você vê ali a Lolô? Ela fala, olha, por exemplo, ela fala algo às vezes que está aqui na vida do irmão. Aí ela fala assim, como é que você acha que ela vai ver ele? A Lolô fala, não, esse é aquele que estava falando no carro. A mamãe e o papai estavam falando no carro, lembra dele? É aquele lá. Os irmãos estão percebendo? E esse aqui, não, é aquele ali pior, aquele ali pior. Você viu o que ele fez? Faltou na célula. Os irmãos estão percebendo? Só que ele precisa ver o seguinte, a cada um deles, para ele liderar, ele não pode ver como carnal. Porque se ele vê cada um deles como carnal, essa célula está fadada a arrebentar toda. Porque nós não andamos segundo a carne, nós andamos pelo Espírito. Então o que Deus colocou nas mãos dele, agora é pelo Espírito. Então ele começa a andar. Ah, mas está chegando gente nova na célula. Bênção demais. Como é que eu vou colocar? Eu vou apresentar Cristo, nós vamos colocar no nosso meio, e nós vamos andar num ambiente de um crer em Cristo junto comigo. Então eles começam a orar os dois juntos pela célula toda, e a célula vai ser gerada. Os irmãos estão juntos ou não? Extremamente importante. E aí vem os irmãos e começam a não se ver como carnal.
Amém? Porque se ele se vê como carnal, o que acontece? Com aquele irmão não ando mais, com aquela irmã não vou mais para o Kids, aquela que está lá, com ela eu não lidero, com aquela eu não vou. Por quê? Você está vendo todo mundo como carnal. Vamos entender, você nasceu de novo, ou você é o suprassumo do píncaro da glória? Porque tem gente que acha bom, nossa, eu liderei lá não sei aonde, eu fiz não sei o que, você não pode vir comigo, olha como é que eu faço. Irmão, deixa eu dizer para você, você não pode se ver também como alguém muito arrogante, achando que é melhor do que todo mundo. E nós temos aqui homens e mulheres cheios do Espírito, nascidos de novo, nova criação. Os irmãos estão juntos aqui? Fala glória a Deus. Amém? Todo cristão tem a capacidade de se tornar líder. A questão é você gerar e trazer para um ambiente de aceitação. Eu não estou falando de você colocar tudo, você aceitar pecado, não é nada disso. É você confrontar em amor e dizer: irmão, isso não é sua característica. Os seus filhos precisam ser admoestados dessa forma. Fala: filho, você não nasceu para isso, você nasceu de novo, você é cheio do Espírito Santo, sai daí. Os irmãos estão junto comigo ou não? Uma salva de palmas para essa célula abençoada. Obrigado, irmãos. O reloginho está rápido, eu não sabia que ele estava tão rápido hoje. Presta atenção, nós precisamos ter cuidado para não enxergar ninguém segundo a carne. Ninguém, fala ninguém. De agora em diante, ninguém eu vou enxergar segundo a carne. E se alguém vier falar do irmão para mim, falar: irmã, vamos orar com ele, porque eu não estou vendo ele desse jeito. De quem você está falando? Não conheço. De que igreja você está dizendo? Não conheço também. Já vi um irmão querendo falar mal de uma outra igreja aí, que o pessoal sempre fala mal. E ele chegou querendo dizer mal, eu falei: não conheço. Como eu não conheço, eu não posso falar. Eu não posso conhecer as outras igrejas dessa forma. Irmão, tem salvação, está no nosso meio. Irmãos, acontecia muito entre os médicos. Deixa eu dizer para você, ninguém, irmão, o cara podia errar, o cara podia falhar, ninguém falava nada. O cara fez uma barbeiragem louca. Não, vamos guardar ética. Os irmãos estão entendendo? A gente não tem ética um com o outro. Fala: vamos lascar o verbo mesmo, que eu já estava, ele prontou comigo, pisou no meu calo, e agora eu vou falar mal. Tem gente que até o canto da boca fica assim: nossa, tá pingando aqui. Fala: meu Deus do céu, irmãos. Eu sei que tem muito crente curioso, mas você não é assim, em nome do Senhor Jesus. Estão entendendo o que eu quero dizer? Irmão, vai vir alguém querendo falar da igreja, comparando casamento. Seu marido que começa a tirar vantagem, você já viu? Eu tenho uma geladeira vermelha, um frigorífico vermelho. O outro fala assim: eu tenho um azul. Você já viu conversas assim? Começa assim: você não sabe, eu tenho um filho na universidade, tá? Outro fala: eu também tenho. E começa aquelas comparação maluca. E aí você vai ver a carnalidade está pura dentro daquilo ali. Aí você fala assim: meu Deus do céu, que ambiente de carnificina. Irmãos, não conheça ninguém segundo a carne. A ninguém. Nem ex-esposa, nem sogra. Abençoa, irmãos. Abençoa. Quantos estão junto comigo? Aleluia. Fala: o Senhor é Deus. Presta atenção. Paulo estava numa igreja, irmãos, dificílima. Tinha divisões na igreja, presta atenção. Nas refeições, os ricos se mantinham separados do pobre. Você já viu? Não entra com aquelas pessoas, não. Nós vamos ficar aqui com os ricos só. Nós somos a classe abastada, a classe das Chirons, das Bugattis. Como é que tem uma outra agora que vamos chamar? Aquela do turbilhão. Eu falo: meu Deus do céu, como é que é isso? Agora só estamos a classe maior, aqui é a classe menor. Divisão, irmãos, a igreja tinha divisão. Outra coisa, era comum eles ficarem embriagados durante a ceia. Irmãos, ele pegava a ceia, tinha vinho, eles tomavam vinho, tomavam muito, saía daí: mas foi bom o culto hoje, vai, maravilha. Saiu embriagados, a igreja de Paulo. Deixa eu contar uma coisa, uma vez vieram os pastores para cá e falaram: vamos tomar vinho do Porto. Em vez de ele tomar vinho, irmãos, vinho do Porto, tomam uma taça. Eles precisaram pedir uma garrafa na mesa.
E eles sentaram na mesa, e quem levantava eles depois? Havia uma risadaiada. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Cuidado para não se embriagar com coisas que são lá de fora, desse mundo. O Senhor está dizendo, fala assim, Ele falava com a igreja de Corinto com toda graça. Irmãos costumam levar outros para o tribunal, irmãos. Era o que acontecia. Eram fascinados pelos dons mais espetaculares. O culto era bagunçado. Se tivesse, era uma bagunça, ninguém sabia para onde ia. Era o culto. Outra coisa, eles, presta atenção, Paulo tinha uma atitude profética ao ver como Deus vê. Então como que Deus vê o seu casamento? Restaurado, abençoado, em harmonia, em paz, sua casa servindo ao Senhor. Então eu quero ver como Deus vê, numa visão além do seu alcance. Como é que você vê a sua célula? Abençoada, multiplicada, cheia da unção, cheia da graça. Aleluia. Pastor, essa célula não está bem, eu já fui na outra. A outra é desse jeito, na outra eles fazem isso, essa aqui não faz. Aí você começa, os irmãos estão junto comigo ou não? Paulo dizia, eles eram santos. Presta atenção nisso. Olha o versículo 1 lá de Corinto, presta atenção. Corinto capítulo 1, o verso 2. O que ele vê? Como é que ele vê? Como é que ele vê? 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Irmãos, ele estava fazendo tudo isso daqui. Eles eram santificados, eram santos. Irmãos, eles estavam embriagando, eles estavam fazendo, eles estavam... E Deus via como santificados. Paulo via como santificados. Os irmãos estão entendendo? Olha no verso 5. Olha o que ele via. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Eles eram ricos na palavra. Ninguém lia a Bíblia, mas eram enriquecidos na palavra. Vocês são ricos na palavra. A forma de ver, nós precisamos, isso é fé. Eu não estou vendo ainda, mas sua casa é rica na palavra, é cheia da palavra, amém? E do conhecimento, isso é importante. Olha no verso 6, pastor, isso é não trazer realidade. Não é verdade, irmãos, isso é andar por fé. Ou eu ando por fé, ou ando pelo que eu estou vendo só. E tem a tendência de andar pelos sentimentos. Irmãos, nós muitas vezes andamos pelo que nós sentimos. Aí que a gente sente, a gente sai falando. Nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos por fé, nós somos da fé, e pelo que você sente, você vai até muito pouco você vai conseguir andar. Paulo dizendo, eu não ando pelo que eu sinto, eu estou vendo a igreja de Corinto santificada, separada, cheia da graça, cheia da vida. Essa igreja vai ser cheia do poder do Espírito Santo. Ele escreve 2 cartas, Paulo escreve 2 cartas para Corinto, e nenhuma outra igreja ele escreve. Ele escreve 2 cartas, uma antes e uma depois. E essa ele está dizendo para vocês, não olhe ninguém como carnais, não olhe dessa forma, amém? Presta atenção, olha o verso 7, não faltava um dom para eles. Todos os dons eles tinham. Eu declaro isso sobre a igreja, não vai faltar, todos os dons serão liberados no nosso meio, em nome de Jesus. Olha o que ele disse, de maneira que não falte nenhum dom. Paulo estava vendo, não vai faltar nenhum dom no nosso meio. Vai ter dom de socorro, de apaziguamento, dom de liberdade de ofertar, liberdade de cura, de milagres. Isso vai acontecer no nosso meio. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui entendem isso? Fala glória a Deus. Presta atenção, olha no verso 9. Eles eram irrepreensíveis. Irmãos, alguém que não consegue repreender você é alguém que consegue avançar. Eu quero declarar que você é irrepreensível diante do Senhor. Isso é uma forma de você avançar com a tua igreja lá dentro da tua casa. Pega esses textos e coloca, mas meu marido, pastor, eu vou entrar no último ponto já. Mas meu filho, pastor, deixa eu dizer para você, nós vamos entrar nisso. Minha esposa, deixa eu dizer para você. Aleluia. Olha o verso 9 que diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu fui chamado para a comunhão, é irrepreensível. Os irmãos entendem isso? Porque Paulo pode ter a visão de fé, porque ele não era louco ou ingênuo. Tem gente que fala, pastor, você é muito ingênuo. Eu prefiro ser, às vezes, em alguma situação,
Paulo não era louco para declarar coisas que ele não via, presta atenção nisso. Ele não ignorava a realidade espiritual. Eu não posso ignorar a realidade espiritual sobre a tua vida. Ou você nasceu de novo. Se você quer ver não nascido de novo, você pode se ver, mas eu quero ver você nascido de novo, batizado em Cristo, cheio da unção do Espírito Santo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Se você quiser ver a outra realidade, você vai. Eu não estou sentindo, hoje fizeram isso comigo, hoje fizeram aquilo. Vai andar pelo sentimento, você vai vomitar, desculpa o termo. Você vai o tempo todo. Aí você vai fazer alguma coisa, você vai em qualquer lugar, faz caca em tudo quanto é lugar. Porque você precisa da cura. Sua alma precisa ver conforme Cristo vê. Paulo era alguém que, se fosse ver dessa forma, ele estava encrencado. Mas o Senhor colocou isso para ele, amém? Olha o que ele diz: não ignorava a realidade natural dos coríntios, mas ele conhecia também os recursos de Deus de mudar as circunstâncias. Eu quero que você reconheça os recursos que Deus colocou na tua mão. Fé. Deus colocou recursos para mudar a tua casa, para mudar a realidade, para mudar você. Não comece a se ver, nós vamos falar semana que vem sobre isso. Não entra em algo que você acha que você consegue. Há poder de Deus dentro de você. Há poder para mudança. Os irmãos entendem isso ou não? Terceiro ponto: não devemos ver as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Mas a gente tinha a tendência seguinte: não faz o que eu faço, não vai no culto que eu vou, não oro do jeito que eu oro, então tem alguma coisa errada. Os irmãos estão entendendo? Por que as pessoas às vezes não se convertem perto da gente? Porque a gente começa a ver como carnal. E fala, ninguém, vamos pegar o texto? Pega o texto para você ver isso aí. Pega lá o texto que nós vamos colocar. Olha, se eu não me engano é no verso 19, 5:19, presta atenção nisso. Olha aí o texto que ele diz. Alguém pode ler em voz alta? A saber, o que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Presta atenção. Não imputando aos homens as suas, nos confiou a palavra de reconciliação. Presta atenção, as pessoas não vão ser julgadas pelos pecados, elas vão ser julgadas por não aceitarem Jesus. Porque Jesus, ele já veio, presta atenção, e já morreu por toda a humanidade. Lembra que a gente lhe disse aqui no início? Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz, ele morreu por todos. Por todos. Mas ele não quer aceitar Jesus, é um problema. E por que as pessoas não aceitam Jesus? É porque você coloca um bocado de regras. É porque você vê todo mundo como carnal e você se acha melhor que todo mundo. Tinha uma senhora que tinha um filho que precisava se converter. E ela pegava e falava para ele. E ela criticava ele. Mas ele fazia parte do Hells Angels. O que é Hells Angels? Os irmãos sabem? Motoqueiro da onde? Do inferno. E ele pegava aquelas motos, vestia preto, caveira, e Iron Maiden, rock and roll, e AC/DC, e está lá. E ela que tinha que orar pelo filho. E agora? A ninguém olhei como os carnais. Mas o menino está daquele jeito, que é difícil de ver. Mas nós temos tendência, nós estamos chegando no final e nós vamos ver coisas. A questão é, será que nós vamos olhar como carnais? E aí ela começou a falar com o menino, colocou um nome nele. Falou, você é barbudão, sabe? Aquelas barbonas grandes, cabelão. Falou, você é Moisés. E falou para ele, meu Moisés. Começou a colocar o nome nele, porque ela entendeu que ela não podia ver o filho como carnal. Isso aconteceu na igreja da Coreia. Uma grande igreja. E ela começou a falar, e começou a declarar. Aí ela pegava e colocava bilhetinho. Lembra aquele, eu quero a minha Calói? Lembra disso? Lembra disso? Você lembra que tinha os bilhetes? Abria a porta, quero a minha Calói. Ia para o lugar, então o lugar que ele ia, tinha um bilhete. Você é nascido de Deus, você é filho, você é meu Moisés. E ele falava, que Moisés, sei o que, e não sei das quantas. E criticava, falava dela.
Fala, você é meu Moisés, você é um homem de Deus, você é cheio do Espírito Santo, eu decido ver você como homem de Deus, eu te amo, Jesus te ama. E ela começou a declarar o sangue do Cordeiro sobre essa vida, porque a palavra diz que são todos, por isso que nós devemos evangelizar, é para toda a gente. É para toda a gente. E aí ela começou a ver, e ele começou a declarar, e toda vez ela via, o pastor dela falava, vem, me ajuda a olhar o meu filho de uma forma diferente. Aí o pastor pegava e levava ela, falava, vê o sangue de Jesus. Ela falava, estou vendo. Agora vê seu filho debaixo do sangue de Jesus, sendo lavado pelos pecados. Falava, estou vendo. Falava, e a fé, aí o coração dela incendiava de fé. Aí ela voltava, às vezes a fé enfraquecia o que ela estava vendo, ela voltava e falava, me ajuda a ver o meu filho completamente lavado. E aí o pastor levava isso. Isso é importante para nós outros, para nós entendermos isso. E às vezes as pessoas acham que as outras não fizeram, não estiveram, não fazem o que nós estamos fazendo, que não aceitaram Cristo. Presta atenção, nós não podemos ver ninguém como carnal. Os irmãos estão percebendo isso? Se você quer ver o outro como carnal, entra nisso. Você vai ver, deixa eu dizer para você, tem gente que nunca vai se converter. Eu não sabia, eu ficava bravo com meu pai. Meu pai, ele colocou um apelido de Moisés em mim. Eu não tinha barba, não tinha cabelão, mas ele colocou um apelido de Moisés em mim. E as pessoas que eu andava também colocaram o apelido que eu era Moisés. Falam, glória a Deus. Quando eu fui ler a história de Moisés, quando eu converti, Deus usou Moisés para libertar um povo inteiro do Egito. Então presta atenção, começa a colocar nomes. Você viu que o pastor Gilberto colocou o nome na esposa dele? Mel. Os irmãos entendem? Isso é profético, é você profetizando, é você declarando, é você não olhando o seu casamento, as pessoas que estão com você. Pastor, por que o meu marido não vem? Coloca o nome. Esse é o profeta do Senhor. Tem uma irmã que ela queria que o esposo dela se convertesse. O que ela fez? Ela pegou e falou, comprei uma Bíblia para você. Aí o cara falou, deixa a Bíblia lá no canto. Aí ela pegou e falou, comprei o primeiro fato seu de pastor. O cara falou, meu Deus do céu, para que eu sou pastor nada? E ela orando e declarando. E ela só guardando e declarando. Deixa eu dizer para você, tinha coisa que ela guardava. E ela falava, comprei hoje a abotoadura do fato lá das camisas. E ela colocando e declarando, só chamando a existência e por fé, ela posicionando. Teve um dia que o marido se rende ao Senhor, como aconteceu com esse rapaz do Hell Angels. Um dia ele ficou possesso, falou, parece que tem espíritos malignos me rondando, sou tão perturbado, esse Hell Angels falou. Ela falou, filho, você é Moisés, Deus está com você, você quer receber Ele como Senhor Salvador? Recebeu Ele como Senhor Salvador. Hoje esse homem é pastor, cheio do Espírito. A questão é, como que você está vendo? Como que você está colocando as circunstâncias? Eu quero colocar a última história aqui para você contar na sua célula. Se você puder ter um espelho na sua célula, é importante. Quando pega um espelho lá, uma caixa para você se olhar, falar, você é Cristo, Cristo Jesus está com você. Tinha uma senhora que frustrada, ela entrou no gabinete. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Não foi nessa dispensação, acho que hoje ela é avó já. Mas presta atenção nisso. Eu estou contando tudo histórica antiga, tá, irmãos? Para os irmãos não acharem que eu estou contando a história dos irmãos aqui. A filha se envolveu com prostituição. Então ela começou a se prostituir na Coreia. E na Coreia, prostituição, irmãos, é algo muito, muito vergonhoso e grave para a família. E ela entrou nisso. Os irmãos já não queriam ela em casa, os familiares já não queriam ela lá. E ela começou a se prostituir com os amigos do pai. O negócio começou a piorar. O pai ficou tão chateado, que ficou tão angustiado, que deu um infarto nele e morreu. Mas essa menina se revoltou e mais ela foi para dentro da prostituição. E aí ela foi no gabinete do pastor e falou, pastor, como é que eu faço? Ele falou, começa a ver a sua filha debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da obra consumada de Cristo, que começa a mudar. É porque não muda, porque você só declara o que não acontece, você só vê ela na prostituição. E ela chegava muitas vezes suja, irmãos, suja, completamente manchada pelo pecado, cheirando a álcool, cheirando desse jeito. Ela começa a vir. Irmãos, teve um dia que ela acorda num motel. Ela acordou nesse motel e ela
começou a ter nojo, né, da situação que ela estava vivendo. E ela falou: como é que eu faço para voltar para casa? Meus irmãos não me aceitam, mas eu tenho minha mãe que mandou uma mensagem ontem que me amava e estava comigo. Eu tenho um lugar para voltar. E ela volta. Quando ela chega em casa, a mãe te dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Fala: filha, Jesus te ama e eu também. Eu estava te esperando. A questão é você entender, irmãos, você entender isso. Uma última história, pode ser? Isso aconteceu na Videira, algum tempo atrás. Alguém já foi em estacionamento que alguém veio e bateu no seu carro assim, abriu a porta muito rápido e bateu assim no seu carro? Se você vê acontecendo isso, o que você faz? Vamos levar na Perfect Hammer. Irmãos, aí você pensa em levar lá a bênção, leve, mas como é que você faz isso, um cara? E ele fez de propósito, o cara abriu, bateu uma vez, bateu duas, e você olhando e vendo. Quando o cara está chegando perto, o Espírito fala para ele: você vai ver ele como carnal, ou você vai ver ele como espiritual? E agora, irmãos? Como é que você faria? Não, eu não tenho espírito de barata, sangue de barata. É verdade, eu também não tenho. Como é que você faria um negócio desse? O Espírito falou para ele assim: olha, vai lá, fala para ele que Jesus ama muito ele. Você vai falar nada, ele vai vir falando para você, porque ele já saiu do carro falando: o que é? Você parou o carro muito perto. O que você está pensando, que você é o dono daqui do estacionamento? Ele só falou para o rapaz: olha, Deus pede para te falar que Jesus te ama muito. Na hora o semblante do cara caiu, porque Jesus estava vendo aquele homem que estava cheio de problemas. O cara caiu de joelhos no meio do estacionamento. Você não sabe como que está a minha vida. Ai, começou a chorar ali. O negócio foi transformador. A questão é: a ninguém olheis como carnais. Eu não estou falando para você ser passivo em relação às circunstâncias, mas para você mudar a sua ótica. Porque tem pessoas que vão estar aqui conosco, e elas às vezes não estão, porque a tua ótica é carnal. E Deus está falando, tem que ser espiritual. Jesus já morreu por você, Ele continua te amando, Ele continua com você, Ele não desistiu de você, e eu também não desisto, em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado 10 minutos a mais. Eu quero orar com você agora. Aleluia. Você tem que compartilhar na tua célula.